Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dreamcast. E hoje é um dia mais do que especial. Eu tenho uma pessoa maravilhosa, incrível, inspiradora. Ela que veio diretamente de New Jersey. Salva de palmas, Pilon! E eu quero apresentar para vocês aqui a minha amiga Camila Neto, que veio diretamente ali de New Jersey. Essa mulher maravilhosa, que Deus tem colocado, entregado nas mãos dela um propósito lindo com mulheres. Eu quero deixar a abertura aqui para ela se apresentar para vocês quem ela é. Seja muito bem-vindo ao nosso mais um podcast. Muito obrigada, Larissa. É um prazer estar aqui no Dreamcast, o podcast desconhecido mais famoso do Brasil. Famosíssimo! É um prazer estar aqui com você, é uma honra. E eu sou Camila Neto, a filha amada do Pai. Desde que eu descobri que eu sou a filha amada do Pai, eu nunca mais parei de me identificar assim. Isso me define. Sim. E depois disso eu sou também mentora, sou despertadora de mulheres. Podemos falar um pouco mais disso depois. Sou mãe, sou esposa, sou mãe de 3 filhas, sou esposa do Evandro. Moro em New Jersey há 22 anos. 22 anos. 22 anos. E eu tô aqui com você hoje, vamos palestrar amanhã. Isso. Tá falando sobre identidade. Que benção, gente. Olha, para mim é um motivo de muita alegria, né? Eu tenho dito nos últimos tempos que é Deus que tem apresentado pessoas na nossa vida. E você é uma delas, uma Amém. joia preciosa que o Senhor tem apresentado. E para mim é motivo de muita alegria e satisfação receber vocês aqui em Kansas City. Eu sei que dessa mesa vai sair muitos ensinamentos e direcionamentos. Amém. E eu sei que dessa mesa também o Senhor vai estar derramando vinho novo, um tempo novo para nós, né? Amém. Então vamos lá. Camila, conta pra gente um pouquinho desse despertar mulheres, né? Eu sei que você é mentora, agora está iniciando como palestrante. Sim. Mas conta para mim como que nasceu esse propósito, esse projeto de despertar mulheres. Thalita Cume. Thalita Cume. Bom, primeiramente, vocês também são respostas de oração. Em 2020, eu aprendi uma oração linda, já quero ensinar aqui e deixar para as mulheres, para todo mundo fazer também. Eu comecei a orar pedindo para o Senhor me apresentar para as amigas dele. E desde então, o Senhor começou a me apresentar para mulheres maravilhosas. Você foi uma delas, você e sua família. Amém. Eu falava, Senhor, me apresente para suas amigas, apresente os seus amigos para o meu marido, apresente os amigos da família para a minha família. Sim. E a sua família é um presente de Deus para nós. Amém, vocês também. Amém. Então, vamos lá. Em 2019, eu comecei a minha transformação. Por que eu fui em busca de transformação? O casamento estava péssimo. Era minha área principal de desespero, era minha ruína principal. Sim. E nós já tínhamos 2 filhas em 2019. A Bela estava com 4 anos e a Antonella com 9. Sim. E o casamento péssimo. Eu já tinha pedido divórcio milhares de vezes e o Evandro sempre não, mas não mudava. Ele fazia campanha de oração, tá? Mas ele não mudava. Então, de tempo em tempo, eu pegava aquele saco de lixo que eu ia acumulando e eu jogava tudo em cima dele. E aí ele chorava, vou mudar, isso e aquilo, corria para as campanhas, corria para as irmãs da campanha. Glória a Deus, pelo menos ele corria, né? Corria. Eu falo que tudo que eu fiz no começo, ele foi fazer depois, porque no começo eu que orava. Com 3 meses de casados, nós casamos em 2007. Com 3 meses começamos a falar em divórcio, Lari. Uau. Com 3 meses. Ele bebia muito, aquilo me incomodava muito. E eu falava, Senhor, por que o Senhor me tirou de casa? Eu não precisava, eu estava feliz na minha casa com os meus pais, eu não precisava casar. E ele trabalhava muito e eu ficava muito sozinha. E eu falava, você não tem tempo para sua família. E ele falava, eu estou construindo, estou trabalhando para quando a gente tiver uma família. Ele falava que eu não tinha tempo para a gente não tinha filho lá, né, em 2007. E ele falava, eu estou trabalhando para quando a gente tiver uma família, eu ter tempo para vocês. E eu falava, quando você tiver tempo para nós, você não vai mais ter uma família. Uau. E olha como as palavras têm poder. Eu fui declarando isso vezes e vezes e vezes. E nós passamos por um bom período que nós não éramos família. Éramos pessoas morando na mesma casa, mas não éramos família. E então, ele trabalhava muito, eu ficava sozinha, eu falava, Senhor, por que isso? Por que o Senhor me tirou de casa? Mas eu orava, eu fazia campanha, eu orava, eu falava, Senhor, o dia que o Senhor pular desse barco, eu pulo junto, eu não fico, sozinha eu não fico aqui.
Ainda bem que Jesus permaneceu no barco. Ele pula do barco por um acaso? Não pula nunca. Família é propósito do Senhor, né? Amém, glória a E eu, na Deus. minha inocência, falava isso. Então, fomos arrastando aquele casamento. E aí, em 2009, fiquei grávida da Antonella. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, em 2010, nasceu. E quando ela nasceu, foi um amor, assim, tão genuíno, tão precioso. Você renasceu com ela. Eu renasci, mas eu acho que ali foi quando eu conheci o amor verdadeiro. Uau. Porque eu tinha uma escassez de amor muito grande no casamento. Eu não me sentia amada, eu ficava muito sozinha. Eu me sentia abandonada. Sim. E aí, quando ela nasceu, aquela neném preciosa, eu amava ela tanto, tanto, tanto. Eu falava, Senhor, eu não preciso desse amor, eu não preciso ficar comendo migalha. Eu tô comendo migalha que cai da mesa. Quando eu tenho aqui esse amor verdadeiro, eu não preciso disso. E eu me rebelei. Eu comecei a me rebelar contra ele. Eu falei, eu já tenho amor, eu não preciso dele. Então eu inverti, porque o marido da gente, Lari, tem que vir primeiro que os filhos. Sim. Mas eu não entendia isso. E eu não tinha amor, eu não me sentia amada. Então eu coloquei a minha filha lá no meu altar. Meu altar foi minha filha. E por anos eu só tinha ela e eu não estava nem aí com ele. Eu comecei a me rebelar. Sim. Eu parei de chamar ele de amor, eu comecei a chamar ele de Evandro. E até hoje, desde que a gente nos reconciliamos, não consigo chamar ele de amor. De vez em quando eu chamo, mas sabe assim, foi tanto tempo, eu me Sim. treinei por tanto tempo chamar ele de Evandro, que ainda Assim. não é uma barreira, mas não é natural mais. Sim. E por anos foi. E eu comecei, Evandro, ele me olhava estranho, aí ele começou, oi Camila. Ficava meio chateado no começo, né? E eu insisti. E eu comecei a tratar ele com a mesma frieza que ele me tratava. E aquilo perdurou por anos e anos e anos e anos. E eu, de tempo em tempo eu falava, chega, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Fiz faculdade. Quando a Antonella... Depois que eu me formei na high school, demorei um tempo para ir para a faculdade. Não sabia o que eu queria, totalmente sem identidade lá. E aí não sabia o que eu queria fazer. E aí eu fazia uma classe, parava um semestre. Fazia uma classe e parava um semestre. Até que quando eu fiquei grávida da Antonella, eu falei, eu preciso terminar pelo menos o meu associates, pelo menos os 2 primeiros anos, né? Que eu demorei anos para fazer. Sim. E aí terminei, depois entrei na faculdade mesmo, para terminar os últimos 2 anos. E aí eu comecei a correr. Eu fiz 5 classes, depois eu fiz 6, depois eu pedi autorização e fiz 7. No verão eu fiz mais 4. Tudo que ninguém fazia, eu comecei a fazer. E tirava só A, porque eu queria terminar. Eu queria a minha liberdade. Sim. A minha liberdade contra Sim. meu marido. Eu queria ficar livre, financeira. Eu queria começar a trabalhar para eu divorciar. Sim. E eu falava para ele. Um dia ele me falou assim, eu sei que você só tá comigo por causa do dinheiro. Eu falei, sim, é verdade. Porque eu não tenho a liberdade financeira. Ele falou assim, eu sei disso. Eu falei, é verdade. Era a realidade. E aí eu formei e não pude trabalhar, porque eu não tinha o green card. Quando eu fui fazer o internship no fim do semestre, eu lembro que eu fui contratada 1 semana e tiveram que me mandar embora porque eu não tinha social. Eu chorei tanto. Eu falava, Deus, eu preciso da minha liberdade. Eu corri, Lara, eu corri muito. O que demoram 2 anos para fazer, eu fiz em 1 ano e meio com 2 degrees. Uau. Que era para terminar uns 3 anos. E aí eu corri porque eu precisava dessa liberdade. Graças a Deus que o senhor não me deu o green card lá, porque senão eu teria separado. Sim. Mas aí então eu falei, não separei, então agora eu vou ter outra filha. E aí falei para ele, então vamos ter outra filha. Glória a Deus que, Glória a Deus. né, que tava pelo menos trabalhando, né? Tava. Mas não era muito, né? Porque você não tem... Eu sei. Né? Você Mas não Deus tem, estava não tem agindo, intimidade, amiga. tava. Continua. Ele fazia as campanhas dele. Mas quando ele via que a coisa estava muito ruim pro lado dele, ele corria, fazia campanha, mandava flores e eu pisava nele, ó. Pisava, eu sapateada. tô lembrando de uma irmã que ela falou assim uma vez pra mim. Missionária Tânia, que vai assistir, ela falou assim... Eu vou contar a parte, né? Conta. Entenda. Ela falou assim... A irmã diz que tá divorciando, mas a irmã não para de ter filho. Que divórcio. Tem que ter alguma vantagem nisso, né? Glória a Deus! Deus sabe, né? Sabe. Mas vai continuar, porque o Dreamcast é assim, né? Não pode ser... Não pode ser roteirista, né? Mas continua, amiga. E aí, onde que eu parei? Você parou, né? Que você estava planejando para ter sua segunda filha. Fui planejar para ter ela, mas ia falar alguma coisa, perdi. Mas aí, enfim. Aí eu fui e fiquei grávida da Bela. Aí lembrei
que quando ele via que a coisa estava ruim pro lado dele, ele começava a mandar flores e comprar presentes, começava a me tratar muito bem, começava a me encher de amor. Aí eu formei, ele viu, não tem green card, não vai separar de mim. Cortou. Voltou a ser o que era. Eu falava assim, eu sabia que era falsidade, eu sabia que era só para me conquistar, entre aspas, era só para eu não sair. Aí, enfim, fiquei grávida da Bela, me sentia rejeitada, me sentia abandonada. Bela nasceu, amorzinho da minha vida também. E então eu estava ali, eu estava preenchida com as minhas filhas. A Antonella já estava na escola. E aí, para não ficar fazendo nada em casa, eu cuidava da Bela e ficava ali. E meus dias eram preenchidos pela minha filha. Ela era minha fonte de amor. Sim. A segunda, já tinha a primeira, agora a segunda. E aí, em 2019, eu falei, chega disso, eu não aguento mais. Pouco tempo antes de eu dar esse basta, 1 ou 2 meses antes, eu falei assim, eu preciso da sua ajuda para divorciar de você. Ele falou assim, como assim? Eu falei, eu preciso. Nós temos 2 filhas, eu não trabalho, me ajude a montar a minha academia, porque eu preciso separar de você. Eu preciso ter renda para cuidar das minhas filhas, das nossas filhas. Ele falou, você não precisa disso. Eu falei, eu preciso me livrar de você. Eu não aguento mais você. Eu não sinto nada por você, não te amo. Já tinha falado não te amo muitas vezes. Ele ouvia muita coisa, Lari, ele ouvia muita coisa. E aí, uns 2 meses depois, eu falei assim, Senhor, eu já tentei de tudo. E agora vem uma revelação que o Senhor me deu, acho que há 1 semana atrás. Eu vou falar amanhã sobre a mulher do fluxo de sangue. Uau! Eu sempre ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue para a identidade, mas eu contava a história dela. O Senhor vai me revelar que todas nós somos a mulher do fluxo de sangue. Todas nós temos uma área que sangra, uma área de hemorragia nas nossas vidas. Aí agora olha mais revelação. Há quantos anos meu casamento sangrava? 12. E ela tinha eu casei gastado em 2007. tudo, né? Tinha gastado tudo. Ela gastou tudo, usou todos os métodos, usou todas as formas. Mas feito o que tudo. trouxe cura foi quando ela tocou em Jesus. Quando ela foi atrás, quando ela decidiu. Yes. Quando ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu. Yeah. Então, em 2019, 12 anos depois dessa hemorragia sem parar, desse fluxo de sangue interminável na minha vida, que era o meu casamento, eu cheguei para Jesus, eu falei assim, eu já tentei o pior e não melhorou. Eu já tentei agir como ele, eu já tentei pisar, eu já tentei fazer com que esse homem me odiasse e não adiantou, não melhorou, não adiantou. Então agora eu quero tentar diferente, eu quero tentar o melhor. Eu quero amar o meu marido como eu nunca o amei antes. Glória a Deus. E pedir perdão para o Senhor dos meus pecados. A gente tem que pedir, a gente tem que nomear pecados. Sim, porque quando verdade. a gente peca, é 1 por 1, né? Sim. Quando a gente quer pedir perdão, perdoa por tudo. Põe tudo num cesto só. Não dá, tem que nomear. Sim. E hoje, vindo para cá, eu estava lendo o Salmo 32, que fala que quando eu escondi os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. E quando eu revelei os meus pecados, o Senhor me perdoou. Uau. Então, quando a gente revela os nossos pecados muito profundo, hoje eu escutei, eu falei, Senhor, hoje eu li, eu falei, Senhor, vou usar isso já amanhã. Pensei que fosse usar só amanhã, eu estou usando hoje também. Então, quando eu revelei os meus pecados, ali começou a minha cura. Eu revelei, eu pedi perdão e eu pedi para amar ele como eu nunca tinha amado antes. E eu comecei a ser intencional sem saber, nem sabia que era intencionalidade. Mas eu comecei a puxar assunto com meu marido. Falei, se eu vou tentar o melhor, então agora eu vou começar a tentar o melhor. E nisso já começou a pandemia, logo depois começou a pandemia. Fiquei grávida em 2019. Glória a Deus. Da terceira Puxou um filha. bom assunto, né? Fiquei grávida da Ariela. Já tinha feito essa oração, né? Falei, então, vamos reconstruir. Foi lá na Disney. Glória a Deus. Lá em Irlanda, Terra dos Sonhos. Foi feita na Terra dos Sonhos. E aí, comecei a ser intencional. Eu puxava assunto com ele, abraçava. E aquilo era tão estranho no começo, era meio robótico. Sim. Mas eu fazia assim mesmo. Eu comecei a amar meu marido da noite pro dia? Não. Sim. Eu comecei a admirá-lo da noite pro dia? Não. Eu comecei a ter vontade de passar tempo com ele da noite pro dia? Não. Mas eu fui intencional. Uau. Fui fazendo assim mesmo. E aquilo foi mudando. Eu conto muito essa história e foi uma história que me marcou muito. Eu lembro que um dia eu estava arrumando a cozinha, na pandemia. Estava arrumando a cozinha à noite e eu mandei mensagem para ele, estava no quarto. Mandei mensagem, falei, vem ficar aqui comigo na cozinha conversando. E ele foi. E aquilo foi tão bom, falei, meu Deus. Eu pensei, falei, meu Deus, eu tô aqui conversando com meu marido, batendo papo com meu marido. Uau.
Porque antes disso nós não éramos amigos. Então aquilo para mim foi muito profundo, sabe? Me marcou. E aí começou a transformação. Por quê? Porque eu decidi. Uau. Decisões mudam destino. Yes. Então quando eu decidi correr para Jesus, tocar nele, a minha cura começou. Uau. A minha transformação começou. E o casamento começou a ser transformado. Uau, uau. E eu comecei a ser transformada também. Uau. Porque eu decidi. Eu cansei. Tudo que a gente tolera persiste. Eu cansei. Eu dei um basta naquela vida. E comecei a traçar novos caminhos. Uau. E aí tudo começou a mudar. Deus é lindo demais, né? Uau, que lindo. Você falando aí sobre a mulher do fluxo de sangue, né? É tão interessante que depois de tantos anos, depois de ela ter tentado tudo, gastado tudo, é como você falou, decisão muda destino. Muda. Ela tomou uma decisão, só que no caminho ela teve que enfrentar uma multidão. Porque às vezes a gente toma uma decisão, mas acha que na primeira decisão que você tomar já vai dar certo. E ela, ao sair de casa, que naquela época a mulher ela era considerada imunda. Impura. Ela, ao sair de casa, ela tem uma multidão. E Jesus passando ali e todo mundo oprimindo Jesus, né? apertando Jesus. E Jesus falava assim, alguém me tocou. E os discípulos, Senhor, mas a multidão está aqui, está te apertando. Não, mas alguém me tocou diferente. Essa mulher foi vista. Gente, é incrível, porque todos estavam tocando Jesus, mas ele entendeu que através de um toque saiu virtude. E é tão interessante que olha como que Jesus olha para nós, mesmo sendo imundas, impuras, indignas. Quando nós tocamos em Jesus, a virtude sai dele. E o que eu aprendo isso? Aonde superabundou o pecado. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa para você que está assistindo e ouvindo aqui o testemunho da Camila, não importa quão sujo, quão impuro ou quão indigno que você se sinta, porque o pecado ele nos deforma. Mas o amor de Jesus nos transforma e nos traz uma forma do modelo original. Uau! Eu fico muito feliz, sabe, Camila, porque você está aqui sentada hoje, você está contando a verdade. Porque nem todo mundo está disposto a abrir o seu coração, principalmente quando se trata na área familiar e de casamento, porque a maioria das pessoas elas vivem uma aparência. Né? E assim, e mesmo quando elas superem aquilo, elas têm vergonha. E assim, eu falo para você que as minhas feridas, as minhas marcas hoje, elas não me geram vergonha, mas elas são testemunho para a vida de alguém. Eu fico muito feliz de você estar abrindo seu coração, contando do seu casamento e entendendo também que você teve que se posicionar. Quando nós somos curadas, né, Lari? Nós somos curadas para curar. Sim. Aqui, quando é uma ferida aberta, você não consegue falar. Sim. Mas quando Jesus te cura, sim, e ele te deixa pronto, ele fala, agora vai e salva outros casamentos, sim, desperta outras mulheres. Ontem mesmo eu estava mandando mensagem para minha irmã que falou que queria divorciar. Sim. Eu falei, esse não é o plano de Deus para você, esse é o plano do inimigo. Sim. Ele veio para roubar, matar e destruir. O Senhor veio para que você tivesse vida e vida em abundância. Sim. Então, se você não está vivendo abundância no seu casamento, comece a agir diferente. Sim. Palavras têm poder. Eu falei para ela ler o livro A Quarta Dimensão, você já leu? Não li. Nossa, você precisa ler, todo mundo precisa ler esse livro, A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Cho. Do Paul Yong-Cho, depois eu vou dar uma pesquisa. Depois você coloca. Você já leu? Você conhece, André? André conhece. Maravilhoso, é maravilhoso. A Quarta Dimensão, Pastor Cho, Isso, pastor coreano. Meu Deus. Maior igreja do mundo, viu? De maior membros. Sim. E ele conseguiu isso por causa que ele aprendeu a viver na quarta dimensão. O que é isso? É você trazer à existência as coisas que ainda não são como se elas já fossem. Sim. Fé, E é você ter uma fé criativa. Você é co-criadora da sua história. Sim. E muito específica. Tem que ter especificidade. Então, não é só você orar e falar assim, eu quero uma casa nova. Como que você quer a sua casa? Com quantos quartos? Qual a cor? Sim. É você ser muito específica, nisso. sabe? Eu creio. É um Deus de detalhes. É um Deus de detalhes. Meu Deus. Eu vou te mandar esse livro. Meu Ele é Deus. maravilhoso demais. Vou te mandar. Fala um pouco sobre todo esse processo. Como foi para vocês? Porque olha tanto que Deus dá para cada um conforme o seu propósito. Para você, deu 3 filhas. Deu. E tem um propósito nisso. Porque eu creio que o teu marido
vai ensinar as tuas filhas a escolherem o marido que elas querem ter. Amém. Então, por que uma casa cheia de mulheres? Um homem para tantas mulheres, né? Então, como que foi essa experiência? Você viveu esse processo árduo, difícil? Foram muitos anos. Foram. E com as suas filhas? Como que elas teve assim? Como que foi para elas viverem em uma casa, mas que não era o lar? Lara, não sei. Criança, elas têm uma percepção muito grande, né? Muito. Mas elas também acostumam à realidade. Sim. A criança acaba vivendo aquela realidade. Com 3 anos, 3, 4 anos, a Antonella, que é a mais velha, um dia chegou pro Evandro e falou assim: papai, você não sabe sorrir? Eu falei: meu Deus, olha o que sua filha tá te perguntando. Uau. Eu falei para ele: você não ri. A sua filha nunca te viu rindo. Não te vê rindo. Não é feliz. E hoje eu falo pra ele: homem mais feliz do mundo, e fico rindo pra ele. E você tem um sorriso lindo, né? Amo rir. Gente, e olha, esse casal é espetacular. ser feliz é uma decisão. Sim. Lá no meu sofrimento eu falava pra ele: eu não sou a mulher mais depressiva do mundo porque eu decidi ser feliz. Essa é uma decisão e ninguém me tira. E sabe o que eu aprendi também? Que amar é uma decisão. Eu não Sim. sabia disso. Sim. Eu aprendi que amar é uma decisão, independente dos altos e baixos, independente do que você está vivendo. Você decide amar e você não volta atrás. Então, não sei como se as crianças percebiam ou não, só sei Sim. que hoje elas gostam. Sim. Hoje é bom. Hoje é um ambiente gostoso. A gente tem uma história um pouco parecida, porque eu queria casar, mas eu casei sem propósito. Então, eu e o Regis tomamos uma decisão de casar, mas eu casei sem propósito. Eu não me preparei para o casamento e não me preparei para viver um casamento. Né? Então, assim, a gente sabe que... Pela sua vivência, né? Sim. Não fomos ensinadas. E é tão interessante você falando isso que olhando para a minha realidade de hoje, pela estação que eu estou vivendo hoje, pelo tempo que eu estou vivendo hoje, uma coisa eu entendi. A única pessoa que é suficiente na minha vida, que completa todas as áreas, é Deus. É estar na presença dele. E assim, eu precisei entender, porque assim como você, eu me senti abandonada, carente. Meu esposo também trabalhava muito, a necessidade era muito alta naquela época. Então, assim, a gente vendia o almoço para poder pagar a janta. Então, ele trabalhava muito, a responsabilidade sobre ele, no trabalho. Então, assim, e eu achava que ele estando comigo iria preencher o vazio que eu sentia no meu coração. E foi quando eu entendi que eu precisava que ele estivesse comigo, mas ele não estaria comigo por toda a eternidade. E eu precisava conhecer esse amor de Jesus. E você falando da sua filha, é tão interessante que quando eu tive a Gabriele, ela foi literalmente a porção do amor que eu precisava para poder caminhar por um tempo, até eu entender que somente Jesus seria o suficiente na minha vida. E aí, quando eu entendi que ter um casamento excelente, porque eu não me contento com um bom casamento. Eu quero o excelente, ter um casamento excelente, ter os filhos excelentes, ter uma casa excelente, ter um trabalho excelente, nada se compara que ter a presença de Deus diariamente. E eu fui para esse lugar. Porque a vida ela é uma jornada, o casamento é uma jornada. Então, assim, todos os dias nós erramos. E, assim, por exemplo, eu era uma pessoa muito nervosa. Não parece, né, gente? Né? Eu era uma pessoa muito nervosa. Então, assim, eu era muito nervosa. Eu era um poço de ira. E muitas vezes eu pedia perdão para o meu esposo. E ele falava assim: eu já te perdoei antes de você pedir. Uau. E assim, muitas vezes eu declarei palavras torpes dentro da minha casa. Então, assim, eu vivi literalmente um casulo mesmo de Deus. Deus afastou tudo da minha vida. E aí Deus começou a me mostrar quem eu verdadeiramente era. Porque eu olhava para o meu esposo como ele fosse aquela pessoa imperfeita, mas eu também era. E aí Deus falou assim: você está olhando muito para ele, começa a olhar para mim. Uau. Olhando para mim, eu vou mostrar aquilo que precisa ser mudado, transformado, confessado, alinhado, aquilo que precisa ser gerado novamente em você. E aí, como você falou, acho que todas as áreas da minha vida estavam em hemorragia. Mas eu falo para você, mesmo sendo impura, ele me alcançou. E aí eu comecei a entender. Só que como que eu entendi? Passando pelos vales da enfermidade.
Porque, como eu te contei hoje à tarde, eu casei, tive filho, depois de 2 anos eu tive o Joseph, passei por um vale sobre a saúde. E eu acho assim que quando você tem saúde, financeiro, casamento, eu acho assim, eu acho que cada um dos 3 são desafiadores, mas quando toca na sua saúde, aí você você para de sobreviver e você começa a viver pelas coisas que são prioridade na sua vida. Ou na saúde dos nossos filhos, né? Ou na saúde dos nossos filhos. E quando eu vi o meu filho, Joseph, e eu ouvi os médicos dizer, essa criança tem possibilidade de morte se você não tratar a enfermidade que ela tem. E aí eu não pensava mais sobre o Regis. Meu foco estava no meu filho. Sim. Então, assim, às vezes eu penso que aonde está o seu foco? Né? O seu foco está no casamento. Eu tenho dito que o teu foco primeiro tem que estar em você. Depois, através de você, depois Deus vai fazer em você. Para que a transformação venha sobre a sua vida. Fala para mim, Camila, qual foi eu sei que o seu casamento foi uma área muito difícil, mas você teve como foi a sua infância? Minha infância foi muito boa, mas foi bem interessante que uma das minhas grandes feridas era do abandono. O abandono. E eu achava que essa ferida tinha sido criada no casamento. E conversando com a minha irmã na viagem semana passada, a gente lembrando que quando a gente era criança, nas férias a gente ia para fazenda. Vocês são quantos irmãos? Só eu e minha irmã. Só vocês 2? Só nós 2. A gente ia para fazenda dos nossos avós. Eu não gostava. Mas aí minha mãe e meu pai, para trabalhar, para ficar um tempo, né, sem criança, deixava a gente ir lá. Só que a minha mãe me chamava para dormir. Vamos dormir, descansar depois do almoço. Vamos dormir comigo? Vamos. Eu dormia. E quando eu estava dormindo, eles pegavam o carro e iam embora. E muitas das vezes eu acordava e eu corria atrás do carro. Eu ia gritando atrás do carro, chorando, porque eu queria ir junto. Mas ela só estava indo para casa para ficar uma semana, sei lá. Estava me deixando com os meus avós segura. Mas criança não entende isso. Eu me sentia abandonada. Uau. Olha como que as coisas vão sendo reveladas aos poucos, né? O Senhor não revela tudo de uma vez, porque senão a gente nem aguenta. Sim. E aí, então, acredito que essa ferida do abandono foi gerada lá. Uau. Mas foi uma infância maravilhosa. Sim. Eu estava pensando esses dias, e você falando isso, eu tenho a minha filha Evelyn, e às vezes eu deixo ela na casa da avó. E às vezes, tipo assim, a gente sai escondido. E você falando isso me veio na mente quão é importante eu fazer o caminho de volta. Conversar com ela. E falar para ela, filha, você vai ficar aqui na vovó e eu vou sair. Eu vou voltar. Isso é importante porque, por exemplo, era algo, vamos dizer, simples. Eles estavam saindo para trabalhar, mas por causa que você não teve uma conversa, um diálogo, uma explicação. Eu me senti enganada, né? Você se sentiu enganada e abandonada. E por mais que foi uma ferida pequena, mas ela foi crescendo, que aí você pode identificar no seu casamento. No casamento eu me senti abandonada, a ferida foi só fazendo, foi só crescendo, foi só aumentando. E você estava falando das palavras tóxicas, que você era muito amarga, que você muito. Gente, nem parece, né? Muito tóxica, não parece, não. E eu também era muito irritada. Eu falava, eu não tenho paciência. E a gente não pode declarar palavras tóxicas e colher bênçãos. É verdade. A gente não pode plantar laranja e colher mamão, colher melancia. O que você planta, você colhe. E eu falava, meu marido é péssimo, pior marido que existe, pior homem que existe. Eu não via qualidade nenhuma nele. O que eu semeava, eu colhia. Sim. Quando você começa a semear bênçãos, você colhe bênçãos. Sim. Então, palavras têm um poder muito grande. Palavras são sementes, são profecias lançadas. Sim, verdade. Né? Na vida dos nossos maridos, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. A gente tem que usar nossa boca com sabedoria. Sim. E sobre o temperamento, eu tenho ainda no meu telefone, para despertar todos os dias, o fruto do Espírito. E eu declaro todos os dias, quando desperto, eu falo, eu declaro o fruto do Espírito na minha vida e na vida da minha família. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e completo. E ainda sabedoria e saúde. Em nome de Jesus, amém. Todos os dias eu declaro. E eu sinto que eu vejo o fruto do Espírito na minha vida hoje, sabe? Glória Situações que era para eu estar assim, gritando, para eu estar irritadíssima, não estou.
Sim. Minha irmã, nossa, você é muito calma. Eu falo, gente, que bênção. Fico feliz de ouvir isso. Engraçado que comigo foi diferente, né? Eu não tive essa sabedoria. Então eu falava assim: Jesus, manda os anjos. Manda os anjos, amarra minha boca, amarra minha língua. Eu sei que o céu tá povoado de anjos, então manda os anjos. E aí eu comecei a trocar as palavras. Para cada maldição, eu liberava uma bênção. Então, por exemplo, assim, porque às vezes a gente que é mãe, dona de casa, com muitos afazeres, com os filhos, com uma agenda lotada. A gente fica cansada. Você fica cansada. Aí, às vezes a criança vem e você fala, ô menina... Aí eu falo, né, que você vai falar que o menino... Eu falo, ô menina abençoada. Meu filho, tu é uma benção de Deus. Aí eu começo, ô glória, por quê? Porque ou você dá lugar para a carne, ou você dá lugar para o espírito. Exato. E aí eu comecei a inverter isso. Então, toda vez que eu olhava assim, um exemplo, né? Porque, assim, às vezes tem uma desorganização, o homem é mais assim. Eu sei que esse negócio da toalha no chão, acho que nunca vai ter cura, né? Acho que até Jesus jogava a toalha no chão. Eu falo assim, amor, eu declaro sobre a tua vida um governo de organização. Vou começar a declarar na minha vida, viu? Eu creio que essa toalha não vai estar jogada, Senhor. É porque, assim, por exemplo, existem criações diferentes, né? Existem, por exemplo, comportamentos diferentes. Por exemplo, meu esposo foi criado numa família saudável. Eu também fui criado numa família saudável, porém eu cresci mais com a presença da minha mãe. O relacionamento com meu pai foi aprimorando mais tarde. Mas a minha casa sempre foi muito organizada. A gente sempre comeu na mesa. Sempre teve tempo de mesa. Que bom. Minha mãe sempre ensinou esse cuidado, esse zelo, né? E assim, na casa do meu esposo sempre teve muita comida, fartura, fartura, fartura. Mas eu não era assim pessoas que preocupavam muito com, vamos dizer assim, com o ambiente da mesa, aquela coisa. E assim, aí ao longo do caminho vai tendo uma junção. Mas na minha casa eu aprendi isso, mas na minha casa vai tendo conflitos, né? Vai tendo conflitos. Esses conflitos vão gerando culpas. Porque um põe a culpa no outro. E aí uma vez eu falei pro meu esposo, falei assim, amor, não é sobre a sua casa nem a minha, é sobre a casa que nós estamos construindo. Uau. Entendeu? Então, assim, a partir daquele momento que a gente decidiu, eu falei assim, é sobre o que nós estamos construindo. E assim, eu lembro também que a gente passou muitos problemas difíceis. E é engraçado que ele falava assim para mim, muitos problemas difíceis. Então, vamos separar. Ele falava para mim, então vamos separar. Que não dá certo, não dá certo, não dá certo. E aí, ele falava, e eu lembro que eu falei assim uma vez para ele, eu falei assim, você nunca fala essa palavra de divórcio aqui em casa. E aí eu comecei... Não pode ser opção. Não pode ser opção. Porque o que acontece? Eu também vejo que, tipo assim, o problema é para ser resolvido. E você, como mentora, como destravadora de mulheres, existem modos de como você pode resolver o problema. Só que o homem, eu não vou dizer todos, o Pilon está aqui, o homem, ele tem assim, ele é um pouco negligente em resolver o problema. Então, é assim, tem um problema, aí ele dorme com o problema, acorda com o problema, aí tá tudo bem, né? Aí ele vai deixando o problema, mas o problema não foi resolvido. Não. Então, quem traz a manifestação do problema somos nós. Então, essa é a questão que muitas vezes eu ficava muito triste, porque eu queria resolver, e às vezes a gente só quer passar um pano por cima. Pôr band-aid, né, na pôr ferida. Um band-aid na ferida, e não deixar a ferida ser curada. E isso foi uma das coisas que a gente teve que aprender muito, sentar muito, conversar muito, ter conversas difíceis. Então, a gente tem muitas conversas difíceis, profundas, conversas que doem. Né? E às vezes eu converso assim, alguma coisa que eu tô conversando ali com ele, e aí às vezes acaba sendo defensivo. Eu falo, amor, estou te testando. Porque ele me testa na minha paciência, estou te testando. Porque casamento é o melhor propósito para se construir um caráter e aperfeiçoar. É verdade, você estava falando que você pedia para os anjos virem tampar sua boca, mas você fazia a sua parte. Olha o poder da autorresponsabilidade. Você falou que, ao invés de falar maldição, você começou a falar bênção. Sim. Não sei se você tinha percebido isso já. Nós temos o controle. Oração, você ora e entra em ação. Sim. Deus faz a parte dele, não precisa se preocupar com a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Nós temos que ser autorresponsáveis, né? Pela nossa conduta, pelo que sai da nossa boca. Sim, que benção. E como que tá sendo? Você tem 3 filhas. Quais são as idades das suas filhas?
Quase 3, quase 8 e 13. 13, uma filha na adolescência. Uma na adolescência. Quais têm sido as suas expectativas hoje para educar uma adolescente? Então, eu falo pra ela que eu nunca fui mãe de adolescente. Eu falo, eu já fui adolescente, mas eu nunca fui mãe de adolescente. Então, eu preciso aprender com você. Claro que tem medos, né, das companhias. Eu oro sempre, Senhor, envia suas amigas para serem amigas da minha filha. Oro muito, muito, muito sobre isso. Sobre escola, sobre o ambiente. E orando, conversando, converso com ela. Já falei de sexo com ela. Falei que é um propósito para o casamento. Sim. Já expliquei, tem idade para começar a namorar. Falo, você pode gostar, não tem problema nenhum. Mas o sexo, expliquei o que é. E era uma coisa que não me foi falada. Minha mãe nunca conversou de sexo comigo. Sim. Então era um tabu para mim. Eu estava com muito medo desse assunto. Mas eu também entendo que nós precisamos dar essa abertura para as nossas filhas, né? Melhor que eles aprendam em casa. Tem que aprender. Então eu falei para ela, e depois eu dei seguimento. Eu falei, olha, amor, quando você vai crescendo, os hormônios começam ali a borbulhar dentro de você. Então Sim. por isso que a gente não pode namorar antes da hora, porque senão a gente vai querer ter Sim, sexo. É o não seu tem corpo como. pedindo, é o seu corpo querendo Beijou em reproduzir. cima, acende embaixo. É verdade. Não é? Eu falo, hormônio não converte. O que Não. converte é a carne, mas o hormônio... Não. E é incrível como Satanás é astuto, né? Ele luta, trabalha pra fazer antes e depois do casamento ele põe só sono, dor de verdade. cabeça. Meu Deus, que as mulheres casadas têm que se posicionar. E, e as que não estão casadas, parem de fazer que é pecado, viu? Casa logo e aí você vai ver, minha filha, que aí acabou o negócio. Acabou não, vamos profetizar muito. Mas nós somos mulheres aqui posicionadas, Amém. né? A Bíblia fala que a mulher de Provérbios, a lâmpada dela não se apaga de noite. Então tem azeite para você, tem lâmpada acesa. Ela tá sempre pronta pro marido. Sempre pronta, perfumada, adornada para receber aquele rei, né? Então, assim, que benção, que bom. E, assim, fala um pouco mais. Eu sei que você começou agora o seu trabalho, o seu propósito, dando mentoria para mulheres. Explica mais um pouco sobre esse destravando talitas, despertando talitas, Isso. né? Eu sei que também já tem um livro para sair pronto. Conta mais um pouquinho sobre isso. Conto. Então, falei da parte do casamento, não falei da parte de mim, né? Aham. Então, quando eu fiz essa oração lá em 2020, o Senhor me apresenta para suas amigas, Deus começou a me apresentar para as amigas que me ajudariam no processo. A gente precisa viver processos. Sim. Larissa, eu já ia te chamar de Thalita. Recebo. A gente precisa viver processos. Então, o primeiro processo, vivi um processo de perfil comportamental. Eu não tinha a mínima ideia. Ela me explicou do meu perfil, falou que eu era comunicativa. E olha que interessante, um dos meus maiores bloqueios era a comunicação. Uau. E quando eu fui desbloqueada, no outro dia eu estava fazendo live. E aí, quando eu me reconheci, os meus dons e os talentos passando, vivendo processos, eu voltei lá nos meus 7 anos. Eu falei, Deus, eu sempre fui comunicativa. Eu não parava de conversar. Eu era aquela criança, minha mãe falava, menina, você fala demais. Menina, fica calada. Na escola até que não, sempre fui ótima aluna. Mas em casa, chegava alguém, eu tinha que abraçar todo mundo. Amo abraço. E o Senhor já falou que o meu abraço cura. Sim. Sempre saí abraçando todo mundo e conversando com todo mundo, sempre. Mas fui perdendo isso ao longo da vida. Uau. Fui sendo bloqueada, fui sendo travada. E aí precisei voltar lá na minha infância para ser despertada. Sim. E aí vivi vivi alguns processos até que eu cheguei numa mentoria individual. Como que eu cheguei nessa mentoria individual? Estava assistindo uma live um dia da minha mentora e ela falando de sonhos. Porque eu tenho muitos sonhos, eu sonho para mim, eu sonho para você. Tem gente que não consegue sonhar, chega para mim e eu sonho junto com essa pessoa e tenho sonhos grandiosos demais. E eu parei e perguntei, e quem não sonha? Fiz comentário, ela falou assim, quem não sonha já morreu. Falei, meu Deus, eu preciso fazer essa mentoria. Mandei mensagem para ela, preciso fazer uma mentoria individual. O que eu fiz? Ação, Sim. ações. Fui atrás. Decisões mudam destino. Eu decidi que eu precisava viver algo novo. Sim. Já estava lá na reconstrução do meu casamento, mas eu queria saber de mim, eu queria saber quem eu era. Eu não sabia quem eu era, não tinha identidade. Eu precisava saber da minha identidade, precisava saber do meu propósito. Quem é a Camila? Por que Camila nasceu? Eu não sabia. E não sonhava mais. Vivendo na terra dos sonhos, eu não sonhava mais. Uau. Não tinha sonhos, Larissa. Se você me perguntasse, o que você sonha?
Não sei, não tinha sonhos. E aí comecei um processo. E como é que é esse processo? Você tem que voltar lá atrás na sua infância. Você tem que, cavucar a sua infância, seus traumas. Você vai mexer na sua vida inteira, nas suas crenças. Deep clean. Um deep clean, total, total, total. Faxinão, tira tudo do lugar. E aí, o mais interessante é que quando eu fiz uma ferramenta de identidade, o senhor sabia, eu tinha ouvido falar que eu era filha amada do Senhor. E aquilo para mim era tão importante, o senhor sabia disso, eu queria fazer uma tatuagem aqui, escrito, eu sou filha amada. Para toda vez que eu olhasse, eu queria olhar e lembrar e me falar, eu sou filha amada, eu sou filha amada, eu sou filha amada. Eu queria me convencer. O senhor sabia o quanto isso era importante para mim. E um dia, fazendo uma ferramenta de renascimento, eu vi correndo, eu não sei se era nas minhas veias ou no meu DNA, eu sou filha amada, eu sou filha amada, vinha passando assim, e saía da minha cabeça. Olha só, perdão. Esse que corria aqui, eu sou filha amada, era para mim. O que saía da minha cabeça era para eu falar para as outras mulheres que elas são filhas amadas. Foi incrível demais. E aí descobri meu propósito. Descobri que eu sou mentora. E aí o senhor comecei a fazer, sou mentora, então pronto, vou fazer escola de mentores, vou atrás, não paro. Se eu descobrir, então eu quero cumprir o meu propósito. E aí comecei a fazer a escola de mentores. E aí, na escola de mentores, começamos a fazer lá o esqueleto da mentoria em grupo, né? E aí eu falei assim, a minha mentora falou, qual o nome da sua mentoria? O que você quer tratar? Ah, quero tratar propósito, identidade. Foi falando, né? Foi falando de mim. O que eu, Camila, queria fazer. Das crenças, dos bloqueios. Foi falando. Aí ela, qual o nome da sua mentoria? Não sei, mas vou orar. Fui orar. Falei, Senhor, qual o nome da minha mentoria? E o Senhor me trouxe à memória o versículo da Thalita Cumy. Thalita Cumy, desperta-te, menina. E eu ficava assim, Senhor, o que tem a ver? Thalita Cumy, desperta-te. A menina tinha 12 anos. Sim. E eu falava assim, Senhor, eu vou trabalhar com mulheres, eu não vou trabalhar com adolescentes, nem com criança. O que isso tem a ver? Fiquei lá, remoendo aquilo, e orando, e perguntando para o Senhor. Até que eu entendi que o Senhor queria que eu voltasse com essas mulheres no passado para despertá-las, para que elas pudessem hoje viver toda a plenitude que Ele tem para elas. Porque hoje essas mulheres estão estagnadas, elas estão paralisadas como eu estava. E assim como eu fui despertada, o Senhor me chamou para despertar outras mulheres. Então, Despertando Thalitas é isso. E foi assim que surgiu, Despertando Thalitas. E então, eu acho tão lindo, você sabe por quê? Porque o seu processo começou em 2019 para 2020. E nós estamos em 2023. Vocês percebem que você não deixou para daqui 10 anos eu recebi agora, e agora eu derramo na vida de tantas pessoas. Porque muitas vezes as pessoas elas colocam um limite até nos seus sonhos. Você poderia falar assim, não, eu não estou preparada, é para daqui 10 anos. Não, você se posicionou. E você tem posicionado a sua família, o seu marido. É verdade. Né? Então, assim, e através do seu posicionamento, você está posicionando tantas outras mulheres. Você poderia deixar para fazer daqui 10 anos. É verdade. 20 anos, 30 anos. Né? E eu acho isso muito interessante, porque ninguém pode colocar o limite no propósito que Deus é para agora, Né? Uau. E como que veio esse despertar do Evandro? Então, aí o Evandro comecei a falar para ele, você também precisa fazer. Na verdade, primeiro, ele começou a fazer Tony Robbins antes de mim. Então, eu falava assim, esse homem tá lendo muito. Só que ele escutava, ele dirige muito para o trabalho. Então, ele escutando os livros. Olha a arrogância que eu tinha antes. Ele falava assim, chegava no fim do ano, ele falava assim, eu li tantos livros. Eu falava assim, você leu nada, quem lê sou eu. Você só ouviu. Olha, eu descreditando o que ele tinha feito, né? E nisso eu vi que ele estava começando a mudar a cabeça, mudar o comportamento, a mentalidade abrindo. E eu do mesmo jeito. Eu lá toda entulhada, sem saber quem eu era, com a mente fechada. Falei, preciso ir atrás de alguma coisa também. Foi quando eu comecei também a buscar conhecimento e buscar quem eu era. Só que aí eu passei pelo processo, eu vivi o processo. O Evandro fez eventos, mas ele não vivenciou um processo tão profundo. Sim. E também tinha muitos traumas de infância, vem de uma família que não era estabilizada.
Então, a gente precisa, Lari, a Sim. gente precisa viver processos, precisa voltar lá atrás e realmente tirar os tudo do processos. lugar, viver processo, cutucar as feridas, Sim. sabe? Para deixar Deus limpar tudo e cicatrizar, porque quando ele te cicatriza, ele começa a te usar. Sim. E aí eu vivi o processo e olha que interessante, você falou, você não esperou para começar daqui 5 anos. Não esperei estar pronta, porque a gente vai sendo construída, vai aprendendo no caminho. Sim. A gente nunca vai estar pronta. Você nunca vai falar, agora eu tô pronta. Agora eu vou. É no caminho. Sim, ele vai E te eu nem ensinar. tinha terminado a escola de mentores, eu já tinha começado o Despertando Thalitas. Uau. Terminei a escola de mentores tem pouco tempo, já tô indo pra 2ª turma. Uau. E também fazendo mentorias individuais. E aí eu falei para Evandro, você precisa fazer um processo individual. Sim. Você precisa aprender a conversar. Ele não sabia conversar. Ele ia conversar, às vezes ele era rude, Sim. ou muito vazio, muito raso. Sim. Eu falava, você precisa aprender. Não é uma opção. Esse ano você vai viver um processo individual. Sim. E mandei ele para minha mentora. Você impulsionou ele. Impulsionei. Uma mulher de visão. Falei, Meu vai viver. Deus. E ele queria fazer com outra pessoa. Eu falei, não, vai fazer com ela, porque ela já conhece a sua metade, que sou eu. Vai fazer com ela, que ela conhece a nossa história. Uau. E aí ele tá vivendo. E ele vivendo o processo com ela, ele já começou a se lançar na rede, começou a falar e já está aí mudando vidas também. Já participou de mentorias, já foi convidado para participar de mentorias. Que benção. Então já está abençoando outros homens também. Que benção. Sendo destravado. Eu acho isso também muito importante. A mulher que se posiciona, né? Ela pode também posicionar e ser uma referência para o seu marido. Eu acredito que nos dias que a gente tem vivendo hoje, eu acho que as pessoas que mais são admiradas dentro da nossa vida, na nossa vida, deveria ser o nosso cônjuge, né? A gente olhar para eles com olhos de admiração. Assim, por mais que eu passei um processo, eu falo para você que o meu esposo foi muito transformado, mas eu fui quebrada, transformada, restaurada, porque a transformação maior aconteceu na minha vida, né? Então, assim, eu tive que aprender muito. Eu também não sabia abraçar. Eu não sabia sorrir. Olha. Então, assim, a linguagem de amor do meu esposo é tempo de qualidade e toque. Olha. E a minha sempre foi atos de serviço, porque a minha mãe saía cedo, eu não via ninguém, então eu fui criada muito sozinha. Então não tinha. Assim, a minha mãe vinha de noite, me dava um abraço e tudo para dormir, mas não tinha, assim, aquele toque, né? Então, assim, eu tive que ser reconstruída, restaurada, reposicionada, para estar posicionada no meu lar, para poder passar isso para os meus filhos. Então, assim, eu tive que passar por uma transformação profunda de alma, de mente, de corpo. E, assim, e não é fácil. Porque você quer uma mudança, mas você não consegue. Se não for pela atuação do Espírito Santo. Você quer tentar, mas você não consegue. Se não é o Espírito Santo, se não é o poder da oração, agindo todos os dias na palavra, entendendo que você foi criada e gerada para amar, para perdoar, para ter compaixão, para andar em mansidão, em amor. Se não for pela fé mesmo, você não consegue. Porque muitas vezes o meu esposo me abraçava e eu travava. Olha, ele também. Era aí eu duro. falava assim, ai meu Deus, esse abraço já tá longo demais. Aí agora eu falo assim, amor, pra eu ficar abraçada com você, tem que levantar às 5 horas da manhã. Porque, amor, você fica abraçando assim de manhã, nós temos 3 crianças amanhã de manhã, não dá pra ficar abraçando. Não dá pra ficar abraçando assim, né? Minha mãe é corrida. Minha vida é só corrida. Então, assim, foi um processo, eu tive que reaprender. E às vezes é como você já falou, a paciência. A paciência é um fruto do amor. Deus teve paciência comigo. Eu preciso ter paciência com as pessoas. E assim, Deus olhou para mim e encontrou virtude. É uma coisa que eu tenho falado, eu preciso olhar para as pessoas e encontrar virtude. Qual é a virtude que nós temos encontrado nas pessoas? Todos nós somos cheios de defeitos, de falhas. Mas o Senhor também derramou virtude sobre nós. Então, assim, eu tenho... Às vezes as pessoas falam assim, Larissa, você é muito boba. Não. Eu quero olhar as pessoas como Jesus olhou. Amém. Continue assim. Eu quero amar Ele como Jesus, amar as pessoas como Jesus amou. Servir como Ele serviu. A ponto de entregar a minha vida todos os dias no altar. Para ser sacrificada. Porque eu entendo que, às vezes a gente vem nesse mundo
conhece a palavra, vai numa igreja, ora, mas será que de fato a gente está fazendo como Jesus faria? Precisamos viver o propósito. E uma das coisas que foi muito difícil para mim, sabe? Eu não sei se é porque eu fui muito criticada na infância. E a crítica, ela gera muito crítica. Então, eu me tornei uma pessoa crítica. Eu também. E, assim, a crítica, ela é amiga da culpa. Então, eu estava hoje falando para você que quando eu passei pelo processo da Evelyn, eu precisava de uma pessoa para culpar. Aí eu falava assim, quem será o premiado? Meu marido. É lógico que eu não vou pôr culpa nos meus filhos. Eu tenho que pôr culpa em alguém. A gente quer os que são mais perto, Satanás não está aqui, então tem que ser ele. E um dia Deus falou assim, eu não coloquei culpa em você. Uau. Eu não trouxe condenação para você. Uau. Eu derramei o meu amor por você. Você não deveria fazer o mesmo? Uau. E aí eu lembro que foi naquele processo da Evelyn que eu falava assim, tá doendo ver a minha filha no hospital, mas eu vou colocar a melhor roupa para estar com meu marido. Uau. Tá doendo. Tudo bem, ele trabalhou muito, mas eu entendo que foi para prover para nossa família, para a gente ter um melhor. Ele estava sacrificando. Talvez não é o lugar que ele gostaria de estar, mas ele estava ali por nós. Eu preciso calçar os pés dele. E às vezes eu tinha que esperar. Na minha mente, eu te contei hoje. Contou. Por que você não vai de manhã? Eu tenho que esperar ele 5 horas da tarde para ir com ele. Eu posso ir sozinha. Eu falei, não, eu não posso. Eu preciso ter um coração humilde. Eu vou te esperar. E aí eu esperava 5 horas da tarde, a gente ia junto, passava 3 horas com a Evelyn. E ele falava assim, vamos comer? E eu, não quero comer. Meu Deus. Aí eu pensava assim, vamos comer. Meu Deus. Aí eu sentava e eu falava assim, porque eu sou muito agitada. Você foi muito forjada. Então eu falo muito e assim, e às vezes corto. E ele falava assim, tá tudo bem? Tá, eu estou aprendendo a te ouvir. Uau. E aí ele fala alguma coisa. Porque ele sempre falava assim, né? Amor, você fala muito. Eu falo, não, eu quero só te ouvir. Uau. E eu tenho estado nesse tempo, vivido esse tempo de silêncio. Não, amor, eu quero te ouvir. Qual é a direção que você tem? Porque sempre foi muito sobre mim. E às vezes isso é orgulho. Por mais que eu estou na presença do Senhor, mas eu preciso entender todos os dias, não é sobre mim, é sobre Deus e o que Ele vai fazer em nós. Uau, que maravilha. E aí, às vezes, eu sento com ele e falo, fala alguma coisa, ele não quer te ouvir, não. Eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir mais. Que maravilha. Qual é o conselho que você tem para mim? Porque como eu corri muito, e todo mundo que vem até mim fala, você tá lá na frente, seu marido tá lá atrás. E aí, esses tempos atrás, uma pessoa falou para mim que eu estava lá na frente, ele estava lá atrás. E o Espírito Santo falou assim, não, vocês estão no lugar certo. Amém. Quando alguém te dizer que... Porque as pessoas diagnosticam que você está lá na frente por causa do conhecimento. Conhecimento sem prática não é nada. É verdade. É algo vazio. Você ficou obesa. Sim. Então, eu não estou lá na frente, eu estou aonde Deus me chamou para estar. E é para caminhar do lado do meu esposo, na mesma intensidade, na mesma velocidade, sem competição, sem julgo. Isso. Porque esse fardo é leve, ele é suave, sem condenação, sem culpa. Porque o amor do Senhor está em nós, a esperança do Senhor está em nós. Então, eu tenho aprendido a viver desse silêncio, sabe? Não é fácil. Não. É uma vida de renúncia aos pés de Jesus. E casal tem que andar junto, né, Lari? A gente participa sempre das mentorias. Casal precisa adquirir esse conhecimento junto. Não dá para... Você falou que a pessoa falou que você está lá na frente e ele lá atrás. Não. Eu acredito que vocês estejam juntos, sim. Porque senão não dá certo. Sim. Se só a mulher tem o conhecimento, se só a mulher está sendo usada, se só a mulher está indo atrás, não dá certo. Foi o que eu te falei. Eu vi que ele estava conhecendo, estava expandindo a mente. Eu falei, opa, preciso disso também. Sim. E ele começou a me levar para esse mundo também. Me levou para o Tony Robbins. Depois eu fui no Poder do Network, levei ele. Sim. Então a gente precisa crescer juntos. Sim. Sabe, a gente precisa estar se desenvolvendo junto. Um vai um pouco mais, puxa o outro vai um pouco mais, puxa o outro, espera, não corre na frente. Sim, uau. A gente precisa andar juntos. Uau. Se você quer, como é que é aquele provérbio africano? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Sim, uau. Então, precisamos ir longe com os nossos cônjuges. Uau. Não soltar a mão. Camila, eu fico muito feliz por você, pelo seu processo, pela sua trajetória.
Eu sei que através da sua vida o Senhor vai alcançar várias Amém, mulheres, eu creio. várias famílias, várias gerações, não somente as mulheres, mas as adolescentes. Amém. E eu creio que Deus está te levantando no mundo espiritual e no mundo físico para você ser uma ativadora, uma mensageira de Cristo. E eu quero te perguntar aqui, tudo isso que você está vivendo, e a gente está aqui no Dreamcast, que é propósitos, sonhos, sonhos e propósito. Se fosse para você sentar na mesa com alguém, 3 pessoas, quem você sentaria? Uau! Essa pergunta eu não esperava. Eu me sentaria à mesa com Jesus. Sentaria com ele, com certeza. É uma pessoa que eu tenho muita vontade de conhecer, a Joyce Meyer. Uau! Tenho muita vontade de conhecer ela. E algum dos generais de Deus, se eu te dei o livro hoje, você vai conhecer as histórias, são fantásticas. Os grandes evangelistas, meu Deus, Sim. que faziam assim curas. Sim. Catherine Kuhlman, me sentaria com ela. Você conhece ela? Não conheço. Nossa, precisa Você conhece, conhecer. Pilão conhece todo mundo. Palmas pro Pilão. Palmas. Libera as palmas aí. Pilão tá informado, hein? Gente, Pilão é um vaso de Deus. Hã? Benny Hinn, Ela Uau, foi. uau. Procure Benny Hinn que você acha mensagens dela também. Agora, 3 mulheres da nação brasileira hoje que você tem uma admiração, que você gostaria de sentar. Que me inspiram. Sim. Valnice Milhomens, acho que é o sobrenome dela. Sim, você conhece? Milhomens. Meu Deus, que esse Pilão tá alinhado. Palmas de novo, gente. Pilão, traz a sua cadeira, vem sentar aqui. A Thalita Pereira, gosto muito. E a... Como que chama, gente? Gosto muito dela, tava com o nome na cabeça. Uma linda do Sul, Não conheço. que escreveu Mulheres Improváveis. Viviane Martinello. Viviane Meu Martinello. Deus, que pensa. Ela vai estar em Dallas, hein? Ai, quero Vamos ir lá. juntas? Eu Com a vou tá Joyce lá. Meyer, ela vai estar? Não, ela não vai estar com a Joyce Meyer. Ela vai estar no evento da pastora Moana Débora. Vamos, quero. Sim, que benção. Me chama. Então, o nosso programa está chegando ao fim. Sim. Faz o A aí, Pilão. Não tem A, Pilão. E eu queria te dar aqui a oportunidade para você liberar para as pessoas que te assistem. As mulheres do Brasil, dos Estados Unidos. Um conselho como imigrante. Né? Nós estamos numa terra estrangeira, onde a gente saiu, deixou a nossa nação, os nossos familiares. E a gente sabe que viver em outra nação é desafiador. Muitas vezes a vontade de ir embora ou de desistir no meio do caminho. Então, se você puder liberar uma palavra de sabedoria, de encorajamento, de esperança, de força, de fé para aquelas pessoas que te assistem. Tá, para essa câmera? Para essa câmera aí. Tá, Olha então bem vamos nos lá. olhos, com esse sorriso lindo. Então, vamos lá. Nós não somos só estrangeiras aqui nos Estados Unidos, somos estrangeiras na terra, né? Porque a nossa nação é o céu. Nós somos do céu, somos cidadãs dos céus. Então, não se sinta, você que é mulher brasileira e que mora nos Estados Unidos ou qualquer outro país, não se sinta diminuída por ser uma estrangeira em um país. Nós somos estrangeiras na terra e você é filha amada do Pai. E se o Senhor te colocou nessa nação, foi para você romper, foi para você contribuir com esse país, foi para você fazer diferença aonde você está. Então, não se sinta menor, não se sinta diminuída. Saiba que você está aí por um propósito, saiba que o Senhor te colocou aí com um propósito, então procure saber qual é esse propósito, e quando você souber, haja, não espere alguém te confirmar, o Senhor te falou, vá, dê passos largos e vá em direção a esse propósito, mudando vidas, transformando vidas, e contribuindo com a terra, não só colhendo, não esteja onde você está só para colher, só para pegar, esteja também para contribuir. Esse é o meu conselho. Uau! Posso dar mais um? Posso dar mais claro, dois? Mais Posso dar mais dois? Quero dar de casamento também. Quem estiver passando por dificuldades no casamento, não desista do seu casamento. Seu casamento é propósito do Senhor. Família é propósito de Deus. Façam aquela oração que eu fiz. Senhor, eu quero amar o meu marido como eu nunca o amei antes. Faça essa oração e comece a ser intencional. Comece a declarar palavras de vida no seu casamento. O meu marido é abençoado, o meu marido é um marido maravilhoso. Eu amo meu marido, eu tenho um casamento próspero, eu tenho um casamento feliz, eu sou amada. Comece a declarar vida sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos também.
E mais um de identidade. Já falei que, né, você é filha amada, você é uma filha muito amada. E ainda que você não saiba disso, o Senhor tem um propósito para a sua vida. Ele te criou com um propósito, te criou com essa identidade de filha. Você falou sobre excelência. Nós temos a excelência no nosso DNA. Sim. Porque Deus é excelente em tudo que Ele faz. Então, você tem essa excelência dentro de você. Comece a fazer as coisas com excelência. E comece a trazer a existência, as coisas que ainda não são, como se elas já fossem. Quero recomendar o livro A Quarta Dimensão de novo aí. Para quem não pegou no comecinho, leiam. Definitivamente leiam. Vai mudar a sua vida. E o último conselho, apliquem os conhecimentos que vocês, as chaves que vocês pegarem aqui, os conhecimentos que vocês pegarem. Não somente recebam e ficam lá entulhadas de conhecimento, obesas de conhecimento, mas coloquem em prática. Quem tem transformação é quem aprende e coloca em prática. Quando você coloca em prática, você começa a viver aquilo que você aprendeu. Então, não só aprenda, mas aprenda e já coloque em prática e comece a viver. Esses são os meus conselhos. Que bênção. Salve de palmas, Pilon. Oh, glória! Gente, o nosso Dreamcast, o podcast mais sensacional do Brasil, do mundo, dos Estados Unidos, está chegando ao fim. E eu quero convidar você que está nos assistindo, que vai assistir esse podcast, para compartilhar. Compartilhe com o máximo de pessoas. Nos segue nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Facebook. Aperta esse sininho, toca esse sininho, chacoalha esse sininho como um crente pentecostal. E eu sei que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Amém. Que você possa receber esse testemunho no teu coração. Amém. Permaneça firme no Senhor, mesmo em meio às tempestades. O teu casamento é propósito de Deus. E hoje nós falamos muito sobre isso. Decida amar. A sua identidade foi dada por Deus. Ele te ama. Então, o nosso podcast está chegando ao fim. Guarda essas chaves, essas palavras liberadas através da minha querida amiga Camila. E a gente quer deixar um abraço e um beijo, uma salva de palmas. É palmas o tempo inteiro. Você já deu palma pra você, ó? Dá palma pra você, porque se você chegou até aqui é porque Deus é contigo. Então, nosso podcast chegando ao fim. Um beijo, muito obrigada e até a próxima. Beijo. Bye, bye, beijo. Com Deus.